O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, na festa, na memória de Santo Agostinho, nós temos a ocasião de meditar um pouco a respeito de dois pontos: da busca da verdade e da conversão, que de alguma maneira são dois pontos que eles convergem, que eles se unem, que fazem parte de uma única realidade. Toda conversão verdadeira, ela implica também numa busca sincera da verdade. Todos nós, meus santos, todo ser humano, ele busca, ele experimenta no seu coração uma busca de sentido, uma busca de respostas. Quem eu sou? Será que eu sou apenas um pedaço de carne, lançado à própria sorte neste mundo, e que depois de morto deixarei de existir? Ou será que eu sou Filho de Deus, como ensinam os cristãos, como ensina a igreja? Será que eu tenho mesmo uma missão para este mundo? Para que é que eu vim para este mundo? Será que eu tenho uma vocação, uma missão a realizar? Ou eu vou fazendo a minha vocação a cada dia? Isto é, a minha vocação sou eu que faço. Será que é isso? Eu sou o Senhor da minha vocação? Eu a crio? Ou Deus pensou algo para mim e me chama à realização de algo maior? Então são perguntas que os seres humanos se fazem. Em que consiste a verdadeira felicidade? Será que a felicidade consiste em possuir bens? Será que a felicidade consiste em ter prazeres neste mundo? Ou será que a felicidade consiste numa realidade que nos ultrapassa, em alcançar o céu, como falam os cristãos, como ensina a igreja? Pois bem, são questionamentos que os seres humanos trazem, né? Isto é, qual é a minha vocação? Em que consiste a minha vida? E Santo Agostinho viveu estes questionamentos intensamente. Aquilo que o catecismo diz, lá no número 27, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem foi feito por Deus e para Deus.
E Deus não cessa de atraí-lo a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Catecismo, número 27. Pois bem, isso que o catecismo diz neste número, Santo Agostinho viveu com intensidade, isto é, qual o sentido da sua vida? Ele queria encontrar o sentido, a verdade, a felicidade. E ele procurou, ele se lançou à busca disso nas filosofias e religiões da época. Na busca de prazeres, nas honrarias. E não obstante o sucesso que ele obteve em tudo isso, porque ele foi um grande filósofo, famoso, bem conceituado, ele teve prazeres, ele teve muitas honrarias, mas não obstante tudo isso, o seu coração permaneceu vazio. Foi só quando ele encontrou Jesus Cristo que ele encontrou o sentido da sua vida. E ele pôde dizer, ele pôde cunhar aquela frase que ecoa pelos séculos: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Fizeste-nos para ti, e inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Ele encontrou Jesus, seu coração se tornou, encontrou a paz. Aquela inquietação que o movia nas filosofias, nas honrarias, nos prazeres, nos poderes do mundo, aquela inquietação desapareceu porque ele encontrou Jesus Cristo, que não é, meus santos, uma ideia. Ele encontrou a verdade. Ele encontrou o sentido da sua vida, que é Jesus, caminho, verdade e vida. Ele passou da mentira para a verdade, das trevas para a luz, da inquietação para a paz, porque ele encontrou nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, este itinerário que o grande Agostinho, aquele homem tão inteligente, tão culto, tão capaz, aquele itinerário que ele percorreu, cada um de nós, cada um à sua maneira, precisa percorrer. E aquele a quem Agostinho encontrou, nós precisamos também encontrar. Porque, sejamos sinceros, nós também, meus santos, procuramos a felicidade, o sentido da nossa vida, às vezes, onde Deus não está. Procuramos nos prazeres, no consumismo. Ah, mas se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver uma casa melhor, se eu tiver um carro ou um carro melhor, eu serei mais feliz. Se eu pagar todas as minhas dívidas no final do mês e sobrar dinheiro ainda para viajar, eu serei mais feliz. Então, existe no coração humano esta tentação de ilusão, de você cair na anedota, de você cair na mentira, de que se você possuir mais bens, você será feliz. Se você possuir mais saúde, você será mais feliz, você será feliz. Entenda, eu não estou negando que você pagar as suas contas, isso traz uma tranquilidade ao seu coração, pelo amor de Deus. Eu não estou negando isso. Eu não estou negando que se você tem saúde, você tem mais tranquilidade no seu coração. Eu não estou negando. Eu estou dizendo que quando você se esquece de Deus, que deve estar em primeiro lugar, que deve ser a base, o centro, o fundamento, e você fica procurando essas coisas para dar sentido à sua vida, aí sim, você é louco e insensato. E está assim de gente na igreja que busca Deus, não por Deus, mas busca Deus para ter saúde, busca Deus para ter
tranquilidade na vida. Busca a Deus para ser um vencedor e pagar as suas dívidas. Então percebe que o que ele está buscando é tranquilidade na vida. O que ele está buscando é ser um vencedor. O que ele está buscando é ter saúde. Não está buscando Deus por Deus. O que é que a oração coleta da 17ª semana do tempo comum diz? Caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Então o que é que um cristão católico faz? Ele usa as coisas passageiras para alcançar as eternas. E o que é que o homem moderno faz? Ele usa as coisas eternas para alcançar as passageiras. Ele subverte a ordem das coisas. Ele usa Deus para alcançar dinheiro. Ele usa Deus para alcançar saúde. Ele usa Deus para alcançar um bom casamento, um bom emprego. Mas a ordem é outra. Você caminha entre as coisas passageiras para alcançar aquilo que verdadeiramente importa. E foi isso que Santo Agostinho descobriu. Isto é, quando ele encontrou o sentido da sua vida, ele viu que todas as coisas passageiras só eram boas se conduzem ao verdadeiro bem. Ele é aquele sem o qual nada é bom. E é essa sabedoria que nós precisamos alcançar para que nós busquemos Deus. E busquemos Deus onde Ele se encontra. E possamos encontrar a paz do nosso coração. Então hoje, mais do que nunca, é o dia de nós pedirmos a Deus que nos conceda esta sabedoria. Porque às vezes os nossos bancos estão cheios de gente, mas que não estão buscando o Deus de verdade. E aí, é claro, o coração sempre permanece vazio, escuro e inquieto. Porque você ainda não encontrou Deus. Você ainda não encontrou aquele que te dá a paz. Aquele para o qual você foi criado. Fizeste-nos para vós e somente em vós o nosso coração encontrará a paz e a felicidade que não cessa de procurar. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, porque o homem foi feito por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atraí-lo a si. Então vamos lá, meus irmãos, pedir a nosso Senhor, por intercessão de Santo Agostinho, que nos conceda esta graça, para que nós também possamos dizer como ele: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro e eu te procurava fora. Mas em ti o meu coração encontrou repouso. Isto é, que seja tarde, mas que aconteça, que nós encontremos nosso Senhor e que nós o busquemos dentro de nós, no nosso coração. Ele está em nós. Nós peçamos a Ele: Senhor, ilumina os meus olhos para que eu creia que Tu és o sentido da minha vida. Senhor, ilumina o meu coração para que eu experimente que Tu és a minha verdadeira riqueza. Senhor, ilumina todas as minhas faculdades para que eu experimente profundamente no meu ser que Tu és a minha verdadeira riqueza. De modo que, mesmo quando me faltarem as coisas, os prazeres e as honras do mundo, mesmo quando nos faltar a saúde do corpo, eu sei que eu tenho a saúde da alma. Em que consiste a saúde da alma? O estado de graça. Em que consiste a saúde da alma? É quando você está caminhando para o céu, quando você tem uma fé viva, movida pela caridade. Você tem saúde na sua alma. Quando você tem isso, você tem o principal. De modo que você pode sofrer
quando lhe faltarem as outras coisas, poderá sofrer. Mas você vai se desesperar? Não, porque você tem o principal, você encontrou o principal. Você pode em Deus repousar. Tarde te amei, mas finalmente te encontrei, a ti, que és o repouso da minha alma. Que hoje, meus santos, peçamos a Deus, por intercessão de Santo Agostinho, esta santa sabedoria, um coração ardente que encontrou a Deus e que não o troca por nada neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.